Seja bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe. Hoje eu tirei o dia para fazer vários vídeos e hoje a gente vai falar sobre o João capítulo 6, do versículo 16 ao 24, onde Jesus ele anda sobre as águas. Bom, importante você ativar o sininho aí para receber todas as notificações. Nós vamos estar fazendo uma série de vídeos sobre Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Então, para você não perder, se inscreva aí e ative as notificações. Então, vamos lá. Jesus anda sobre as águas. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Isso porque anteriormente Jesus havia feito o quê? Havia se retirado para orar no monte sozinho, inclusive não levando nenhum dos discípulos dele. Bom, e aí Jesus ele não chegou e os discípulos precisavam fazer algo e continuaram fazendo. Provavelmente Jesus falou, ó, se eu não descer até a noite ou alguma coisa assim, vocês continuem a caminhada aí. E aí soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Inclusive, isso aqui é melhor descrito lá em Mateus capítulo 14, do 22 ao 36 e Marcos 6, do 45 ao 56. E aí essas passagens, não essa daqui que está em João, mas essas outras passagens relata a experiência que Pedro teve ao andar sobre as águas. Eita, estourou alguma coisa. Bom, e aí eles ficaram aterrorizados e aí Jesus disse, ó, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiram. E aí eu vou comentar aqui sobre uma quebra de um conceito natural que nós temos. Então, naturalmente, ao atravessar o mar, andaremos sobre aí um bote, um barco ou etc. Mas o que acontece aqui é que Jesus, ele andando sobre as águas, ele quebrou um conceito natural de caminhada. Então, naturalmente, para ir de um lugar até o outro, deveria existir um meio para essa travessia. Só que Jesus ele quebra um conceito natural em que ele não usa um barco, mas ele, pelo poder, seu poder, pela sua fé também, não vou colocar nem pela sua fé, mas por exemplo, pela fé de Pedro ele consegue andar sobre as águas, porque Jesus o chama. Então nós vemos aqui a quebra de um conceito natural de algo que deveria acontecer e Jesus ele surpreende as pessoas. E muitas vezes o que eu trago isso daí como aplicação é que Jesus ele deveria estar atuando na nossa vida de uma certa maneira, seria um processo natural, mas às vezes ele atua de outra forma, decide aparecer do nada de uma maneira inusitada em que ninguém entende. Então isso é interessante, porque causou medo nos discípulos e possa ser que cause medo na gente. As formas que Jesus e Deus têm de agir na nossa vida, elas muitas vezes quebram esse conceito natural, essa maneira natural de se demonstrar e de se chegar a algum lugar, e elas vão para o sobrenatural. E isso, muitas vezes, como eu falei, causa medo, porque não sabemos como acontecer e até parece que na verdade é outras coisas. Poderia, e na verdade é o que relata até em outros evangelhos, que eles pensavam que Jesus era um fantasma, mas não era um fantasma, era Jesus. Então, parecia algo ruim, mas na verdade era só Jesus um pouquinho de longe. Quando ele foi se aproximando, os discípulos entenderam. E não só nesse momento aqui quebra a ordem natural, como a gente vai ver mais para baixo, quando a multidão procura ele. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Ou seja, foram procurar aonde que os discípulos estavam para encontrar Jesus. Só que ele não estava com eles. Então, ó, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali,
entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então, o primeiro momento que eles tentam naturalmente procurar Jesus é se reunir próximos dos discípulos que estavam reunidos com Jesus. Mas mesmo assim eles não obtiveram êxito. E nisso o que eles fizeram? Se não conseguiram encontrar da ordem natural, que era, ou seja, Jesus perto dos discípulos, eles foram encontrar Jesus por eles mesmos. Mas nós vamos ver aí por que esses caras foram procurar Jesus, que na verdade não era o motivo das curas do milagre, ou pela figura espiritual que Jesus representava, mas pela figura humana e o que ele poderia fazer naquele sentido por aquelas pessoas. E nós vamos ver aí a resposta que Jesus dá. Não vou emendar, apesar do assunto ser o mesmo, porque daria um vídeo muito longo. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, quero fazer vídeos curtos para que bastante pessoas consigam assistir. Então não se lembre, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as notificações. Não perca nosso vídeo aí da série de Romanos capítulo 1.